Como vocês puderam ver aí, o mármore azul turquesa já está concluído. E na outra face da peça eu poderia fazer só um fundo preto, que ficaria perfeito, né? Mas eu vou fazer aqui um outro trabalho, um outro efeito, para que essa peça possa ser utilizada dupla face, né? Então, tanto o efeito de mármore, quanto também o efeito de madeira. E eu vou explicar direitinho esses efeitos que eu vou fazer aqui, para que vocês possam desenvolver aí na casa de vocês. E se tiverem dúvida, por favor, deixem nos comentários. Para facilitar o meu trabalho, eu vou colocar aqui um pouco de diluente na tinta decorativa. Não tem uma medida exata, tá? Quanto mais você colocar, mais tempo vai demorar para secar e a tinta também vai ficar mais translúcida. Ela vai perder cobertura, mas porque a gente vai fazer aqui não tem problema. A tinta que eu estou utilizando é acrílica, não uso PVA para fazer esse efeito, porque eu preciso de resistência para quando for trabalhar com a segunda camada ou segunda cor. A primeira então não vai sair. O que é interessante salientar para vocês, eu vou trabalhar aqui no sentido da madeira, das fibras, porque já tem aqui algumas ranhuras, então não vai interferir. Se eu fizer madeira no sentido contrário, esse fundo interferiria. Outro detalhe importante que eu vou fazer aqui para vocês verem, eu vou umedecer a superfície com água, isso vai dar mais tempo para eu trabalhar. Aqui também, por isso é importante você trabalhar com uma base adequada embaixo, que é a base para artesanato, porque ela não se solta, né? Vamos passar água na superfície, para que eu tenha mais tempo para trabalhar. Em alguns casos, em algumas peças, você pode passar também com pincel, dessa forma aqui, ó. Umedecer a superfície. E aí você vai aplicar a tinta. A tinta também, em alguns casos, você pode aplicar com pincel, dessa forma aqui. Mas quando você já tiver conhecimento daquilo que está fazendo, você pode pegar uma esponja. Vamos pegar aqui outra esponja, essa esponja está seca. E aí com a própria esponja, você pode fazer aqui um efeito de madeira. Então isso aqui a gente chama de pátina. Você pode fazer mais escuro ou mais claro, é de acordo com o seu gosto. Não precisa andar em linha reta, pode fazer curva, não tem problema. E se você quiser remover, você vai virar o outro lado da esponja e aí você consegue remover o excesso. Aqui eu removi bastante da tinta para ficar com essa tonalidade aqui, que eu acho que ficou bacana para o que eu vou fazer. E agora é aguardar a secagem para o próximo passo. Passa a água na superfície, aplica a tinta e uniformiza com a esponja no sentido da fibra ou também no sentido em que você aplicou a base para artesanato, caso tenha aplicado com pincel. Aqui eu vou mostrar de novo para vocês verem. Então aqui tem a superfície já preparada. Lembrando aqui a base para artesanato, que é super resistente à água. Aplica aqui a tinta acrílica decorativa, que está com diluente 3 em 1, que é um retardador de secagem. Como a superfície é muito grande, não vale a pena ficar passando com pincel, demora muito. Você pode pegar a própria esponja e fazer isso aqui, ó. Fica manchado, então vem, passa de novo. Precisa iniciar lá no começo, para não ficar marca. Está muito escuro, aí é só virar o lado da esponja e remover. A minha peça aqui já está sequinha. Eu vou simular agora 3 tábuas aqui. Eu vou fazer um efeito de madeira aqui, outro parecido desse lado. Então, para fazer essa divisão, eu posso medir antes na régua, colocar a fita. Toda vez que você vai trabalhar com fita crepe, para fazer esse tipo de trabalho, o ideal é sempre você colocar a fita além daquela área que será pintada e depois você recorta com a régua. Quando você recorta com a régua dessa forma aqui, o que acontece? Você faz um sulco, faz um vinco. Isso evita que a tinta infiltre por baixo da fita, deixando uma pintura, um acabamento perfeito. Essa área aqui será pintada agora, então nós vamos retirar a fita dessa área aqui. O que você pode fazer aqui, ó, é pegar a fita e colocar ela aqui do lado para proteção.
Eu vou fazer aqui um desenho do que vai ser feito, para que você possa entender melhor. Então aqui é um pouquinho de tinta no pincel. Eu vou fazer aqui um nozinho. Então você pode fazer isso aqui, por exemplo, com lápis e depois trabalhar com a pintura em volta. Temos uma área menor para trabalhar, então não há necessidade, por exemplo, de umedecer a superfície. Caso você não tenha prática, você pode fazer o mesmo esquema do passo anterior, passar água. Isso vai te dar mais tempo para trabalhar. Você vai pegar a tinta, essa é a tinta decorativa chocolate. Você pode inclusive trabalhar com tons mais escuros agora. O marrom escuro aqui ficaria bom, ou até mesmo um preto. Essa tinta aqui ela está com um diluente, então ela flui melhor e devido à superfície molhada também, ajuda bastante aqui na fluidez. Então é só passar a tinta de forma aleatória. É claro que você não pode ficar alisando muito, você precisa fazer o trabalho breve, né? Pega aqui uma esponja seca e passa seguindo o mesmo movimento. Você pode também fazer isso aqui, dar umas repicadas com a mão, para que você consiga criar outros efeitos, como se fosse madeira mesmo original. Primeiro você passa, trabalha a tinta, e depois você vem fazendo esse movimento. E agora nós vamos repetir o procedimento do outro lado. Pode deixar mais escuro, inclusive, não tem problema, fica interessante. E se você quiser escurecer também esse outro lado, é só guardar a secagem e passar novamente. Passei a tinta e agora passo então a esponja. Agora eu vou trabalhar aqui com um pouquinho de marrom e chocolate para pintar aqui o centro. Pode pintar primeiro essa pontinha aqui e depois é só rodar o pincel aqui dentro. Para facilitar aqui o trabalho eu vou virar a tábua ao contrário e realizar o mesmo movimento. Eu ia fazer o efeito madeira cartonada aqui nesse centro, mas eu achei que ficou bacana assim. Eu resolvi fazer um outro efeito aqui, vou fazer um efeito de marchetaria, que se vocês tiverem dúvida como eu faço o efeito, eu tenho outros vídeos no canal ensinando passo a passo direitinho. E para vocês não ficarem esse efeito de madeira cartonada, eu vou fazer nessa borda aqui, só para que vocês possam então aprender esse efeito, que também vocês podem ver aí em outros vídeos, ok? Toda vez que vai trabalhar com fita crepe, é fundamental você colocá-la e depois cortar com estilete na região desejada. Esse corte com estilete faz um sulco, um vinco, evitando que a tinta infiltre por baixo. Também é fundamental vocês usarem uma fita crepe de qualidade e também, em vez de diluir a tinta com água, diluam com o diluente 3 em 1, que vai facilitar bastante. Então olha o que nós vamos fazer aqui. Eu vou passar aqui um pincel com água para umedecer a superfície, para que eu tenha mais tempo para trabalhar. Se for uma área maior, como eu já expliquei para vocês anteriormente, vocês podem fazer esse processo aqui com uma esponja, para agilizar o processo. Mas aqui a área é pequena, tranquilo. A acrílica decorativa ela tem resistência, então ela não se solta uma vez que ela está seca, então por isso a gente pode trabalhar tranquilamente aqui. Eu vou aplicar agora aqui uma cor, é uma mistura de acrílica decorativa chocolate com cereja, que fica mais avermelhado, como você está vendo aqui, e também com o diluente. O diluente é um retardador de secagem, um fluidificador, que vai deixar a tinta mais translúcida, com melhor alastramento e com uma secagem lenta.
Isso ajuda bastante nesse processo aqui. Eu vou dar umas pinceladas aqui também com diluente da cor marrom escuro, esse tom mais escuro que vocês estão vendo. Ele também é avermelhado, né? Eu acho que vai ficar bem interessante aqui. Agora eu vou usar aqui uma caixinha de papelão rasgada. É muito importante que você dobre e rasgue para ficar irregular, como você está vendo aqui. E depois vocês vão passar aqui em V, antes da tinta secar. Então vai começar aqui, ó, paralelo com a borda, também pode ser em cima da fita, sem dobrar o cartão e sem girar o cartão. Veja que ele fica na mesma posição. Então você vai descer e depois subir, como se fosse um V ou uma letra U. E aí você vai encaixar um dentro do outro, até concluir todo o trabalho. Vai ficando com excesso, tá? Isso é comum acontecer, você pode pegar um papel e retirar o excesso. E agora aqui, vou encaixar um dentro do outro na parte de baixo. Veja que o cartão não gira e acompanhe o movimento do anterior. Aqui também. A tinta já começou a secar, então você observa aqui que tem uma mancha. Mesmo com um diluente, a gente precisa fazer o efeito de forma rápida. E agora é só retirar a fita. Observe que a tinta fica perfeita, a aplicação. E aí é só aguardar a secagem para o próximo passo. Depois de transferir o risco, é preciso recortar com estilete. Então, eu tenho aqui uma lâmina. É preciso ter um pouquinho de paciência e devagar. E em torno aqui de 5, 10 minutos eu recorto todo esse desenho aqui. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena porque fica um efeito muito bonito. De vez em quando é preciso quebrar a ponta do estilete, porque ele vai perdendo o corte. Tem que ter um pouco de atenção nessa região onde a fita está sobreposta. Às vezes é preciso forçar um pouquinho mais ou passar 2 vezes no mesmo local. Eu já removi a fita crepe de dentro do desenho e agora eu vou aplicar base para artesanato, porém pigmentada com tinta acrílica decorativa chocolate, porque eu não quero ela branca. Ela vai ficar uma cor castor. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Esse é o castor da acrílica decorativa. Nesse tipo de trabalho aqui, se você quiser aplicar, por exemplo, acrílica decorativa chocolate com esponja, por exemplo, aqui no mesmo sentido, já vai dar uma diferença se você retirar a fita. Você já vai ter uma diferença de tonalidade de madeira. Mas neste caso aqui, eu vou mudar também o sentido. Então eu vou aplicar base para artesanato de novo. E aí eu vou finalizar com pinceladas no sentido em que será feita a madeira. Então como a primeira está nesse sentido aqui, na horizontal, a segunda nós vamos fazer na vertical. Então a gente vai aplicar base nesse sentido aqui, ó. Pode passar de forma aleatória e depois finaliza no sentido em que será trabalhado. 2 camadas finas. Agora eu vou aplicar aqui a tinta acrílica decorativa chocolate com diluente. Eu prefiro o diluente, não a água, porque ele é mais encorpado, então o risco de atacar e danificar a fita crepe invadindo por baixo é muito menor. É só aplicar aqui de forma aleatória e depois passar uma esponja fazendo o efeito pátina.
Esse é o marrom escuro com diluente. Agora eu vou aplicar aqui um impermeabilizante antes da aplicação do verniz. O verniz que eu vou aplicar aqui é um PU bicomponente. Eu tenho aqui duas opções: goma laca incolor à base de álcool e termolina leitosa à base de água. Então eu vou trabalhar aqui com termolina. É só aplicar uma camada fina e aguardar a secagem de no mínimo 40 minutos. E aí tá pronto. Mais uma vez eu agradeço por assistir até aqui. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.